Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. É uma bênção poder estar aqui reunido com os irmãos para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. É um privilégio muito grande e eu creio que você que hoje à noite está aqui conosco, seja pela primeira vez ou por algum costume que você já está tendo, eu quero lhe dizer que quem lhe trouxe até aqui nesta noite foi o Espírito Santo de Deus, para junto conosco adorá-lo, exaltá-lo, ouvir a sua palavra. Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Tenha certeza de que o pregador é limitado e conhece os limites que tem, mas o pregador faz uso de uma palavra, e a palavra é esta que é viva e eficaz, que não é dele, mas que é do Deus dele, e que vai até a divisão da alma e do espírito. E eu tenho certeza e plena consciência disso, que o meu compromisso no momento em que eu assumo o púlpito para falar a palavra de Deus, é apenas de transmitir aquilo que aqui está escrito, de ter estudado e orado. Para além disto, a responsabilidade é do Espírito Santo de Deus. Farei com que esta mensagem chegue aos teus ouvidos, mas o Espírito Santo de Deus fará com que ela chegue dos teus ouvidos ao teu coração. Então, orem pelo pregador em nome de Jesus. O nosso presbítero, o Biraci, ele leu na leitura oficial em Mateus capítulo 5, e eu quero pedir a permissão a ele, a dar continuidade na leitura em que ele leu, e quero convidar toda a igreja para que abram as vossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém? É interessante observarmos que na leitura em que o nosso presbítero fez junto à igreja em Mateus capítulo 5, e na leitura em que fiz agora, há um fator em comum que nós podemos perceber em várias passagens da palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, ou mais nos evangelhos, que fala sobre a multidão. Uma multidão que seguia Jesus por onde quer que ele andava. É comum vermos a multidão em Mateus capítulo 4, em Mateus capítulo 5, nós vamos encontrar a multidão, obviamente, na multiplicação dos pães, nas duas multiplicações. Nós encontraremos a multidão na cura da mulher do fluxo de sangue. Nós também encontraremos a multidão na passagem do cego de Jericó.
nós encontraremos a multidão em vários episódios em que Jesus operou milagres. Isto não quer dizer que Jesus só operou milagres diante da multidão. Mas é incrível, e isso, lhe digo, verdadeiramente me fascina, quando eu passo a perceber que aqueles que estavam ali, seguindo, rodeando Jesus, eram pessoas que estavam interessadas em obter exatamente aquilo que Jesus podia dar, mas não queriam Jesus. Diferentemente dos discípulos que abdicaram, obrigado, meu irmão, abriram mão, abdicaram, os discípulos que deixaram de fazer o que estavam fazendo para seguir o mestre, a multidão estava interessada em ter dele o que ele tinha para dar, não quem ele era. A multidão queria ser curada. Nós vamos observar que no Evangelho de Lucas, a gente vai encontrar que as pessoas procuravam tocar nele. As pessoas queriam senti-lo. Para quê? Para serem curadas. As pessoas queriam ser libertas. As pessoas queriam solução para os seus problemas. As pessoas que ali cercavam Jesus diante da multidão, e eu deduzo que não era uma multidão silenciosa, era uma multidão barulhenta. O cego de Jericó precisou gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esta mesma multidão, desprovida de qualquer princípio daquele que Jesus era, o que é que disse ao discípulo, ao cego? Cala-te. Não vês que tem uma multidão que cerca ele? Então cala-te. Mas ele, para me ensinar, graças a Deus, perseverou. E clamou: Jesus, filho de Davi. E Jesus, que estava no meio da multidão, eu não sei se você, meu irmão, minha irmã, consegue imaginar o tamanho do caos. Uma vez eu li que caos é a ausência da ordem. E eu consigo imaginar o tamanho da desordem que era Jesus andando no meio e uma multidão tentando tocar nele. Jesus caminhando e uma multidão seguindo, todos querendo estar à vista. Nós vamos perceber tal situação quando a mulher do fluxo de sangue, entendendo que ela não poderia tocá-lo, teve que fazer o quê? Transpor quem? A multidão. E ao transpor a multidão, ela conseguiu tocar na orla, na bainha, eu posso assim dizer, das vestes de Jesus, e foi curada. Esta multidão que seguia Jesus, uma coisa eu posso dizer sem medo de errar e com toda certeza: em quem elas estavam procurando solução, tinha solução para elas. Eu quero lhe dizer que a aflição que você passa, Jesus pode dar alívio. Que a enfermidade que você tem, Ele pode curar. Que o tormento da tua mente, Ele alivia. Que as tuas causas, Ele soluciona. Porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele pode tudo. Então, eu não estou aqui a criticar o que a multidão fazia em procurar Jesus. Porque elas estavam procurando exatamente quem tinha e quem podia. Jesus. Outro não tem. E mais ninguém. Uma vez eu dando aula aos meus meninos em casa, que eu costumo dizer que filho é vida para ser evangelizada. Aí a gente dá aula em casa também. E como ele já tinha compreensão de artigo, eu disse para eles assim: ele não é um Deus de artigo indefinido, um. Porque se ele for um, existe outro. Ele é o.
artigo definido, só tem Ele. Ali estava, diante da multidão, o próprio Deus. Eu não sei como eu agiria se eu estivesse no meio da multidão. Eu não sei que ações eu tomaria diante das minhas dificuldades e dos meus problemas. Hoje eu lhe digo com toda certeza, temos um altar para nos prostrar. E este altar, ele está exatamente no oculto do nosso quarto. Depois que a gente tranca a porta. E este mesmo Jesus que estava ali no meio da multidão e tinha a capacidade de ouvir o cego Bartimeu e teve a capacidade de sentir dele sair virtude quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla do seu vestido, é o mesmo que escuta a nossa oração, responde e atende. Glória a Deus. Este Jesus tem, e Ele é Deus. Mas se formos olhar para a multidão existiam endemoniados, existiam coxos, existiam enfermos, existiam lunáticos, existiam pessoas que estavam ali querendo ter, e hoje não é diferente. Há quantos que buscam a Deus e buscam a Jesus só pela propriedade do ter. Eu quero, Jesus tem, Ele me dá. Há quantos que buscam a Jesus achando que com Ele a barganha vai funcionar. Eu te dou e o Senhor me dá. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sei que você já sabe, mas Ele é soberano. Tudo que pedirmos, não é assim? Ele vai dar. Mas deixa eu lhe dizer, tudo que pedirmos, Ele vai dar depois que passar pelo crivo da vontade dEle. E o crivo da vontade de Deus, eu vou entrar agora em Mateus capítulo 5, onde o nosso presbítero leu na leitura oficial, que esta multidão que ali estava, no momento em que, se você for em Lucas capítulo 6, você vai encontrar que Jesus tinha elegido os apóstolos. E ele desce ao lugar, desce do monte. E ao chegar no lugar plano, olhe para cá em nome de Jesus, ele se deparou com quem? Com a multidão. A Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, e a minha mente de crente, que entende que Ele é Deus, que os seus olhos são como chamas de fogo, que vê tudo, que contempla o que está oculto, que sabe da hora que eu me levantei até a hora que eu vou dormir, que conhece os meus pensamentos, antes que eu fale, o salmista disse, ele já sabe. Quando eu arquiteto alguma coisa, ele já tem o resultado daquilo que eu estou arquitetando. Este mesmo Jesus, quando viu a multidão, passou um raio-x no coração de todo mundo. E conseguiu contemplar tudo que cada um precisava. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe onde fica a tua dor. Ele conhece o tamanho da tua agonia. Ele sabe. Ele olhou para a multidão, mas é incrível que ele dirigiu-se aos discípulos e começou a proferir o sermão da montanha, as beatitudes, que vem da palavra beato, que quer dizer feliz. Aos discípulos, a gente conversou algo brevemente com o coral quinta-feira sobre isto, e é incrível que a multidão queria movimento, a multidão queria cura, a multidão queria milagre, a multidão queria solução para os problemas, mas Jesus, neste momento aqui, preferiu dar um culto de doutrina. E Jesus começa a falar para quem? Para os discípulos: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram,
Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Isso é o ônus. Aí vem o bônus. Porque deles é o reino dos céus. Porque eles serão consolados. Porque eles herdarão a terra. Porque eles serão fartos. Porque eles alcançarão misericórdia. Porque eles verão a Deus. Porque serão chamados filhos de Deus, porque deles é o reino dos céus. Aos discípulos, Jesus dá uma forma, um padrão de conduta, que para a igreja é a conduta que devemos ter nos dias de hoje. Há muitos, o senhor, a senhora que vem aqui ouvir a palavra de Deus, há muitos que promovem verdadeiros espetáculos no tocante aos milagres, ao que Jesus pode e o que ele ainda hoje faz. Há muitos que se valem do desespero da multidão para ganhar e para lucrar. Mas aqui está um povo que já saiu da multidão faz tempo. Glória a Deus. Aqui está um povo que, assim como a mulher do fluxo de sangue, tocou na orla e sentiu virtude. Está um povo que, se formos figurar esta cena ao pé do monte, não estava no meio da multidão, estava no meio dos discípulos, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Se nós percorrermos o capítulo 5, nós vamos encontrar que a estes mesmos discípulos, quem ele chamou e abandonou tudo que eles faziam para seguir o mestre, e não estavam seguindo-o apenas para ter, para conquistar, para ter posses, ou para ser aliviados, a estes mesmos Jesus diz: vós sois o sal da terra. Conduta, comportamento. Vós sois a luz do mundo. Se nós percorrermos mais ainda no capítulo 5, nós vamos encontrar que Jesus, ou seja, no capítulo 5, no capítulo 6, nós vamos encontrar a continuação do Sermão do Monte, e Jesus ensina como deve se comportar diante das ofertas, das esmolas, diante dos mais necessitados. Jesus também vai ensinar sobre o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiedade e a solicitude pela vida. Quando eu encontro e leio e consigo imaginar Jesus ensinando isto aos discípulos, eu fico imaginando o que é que a multidão pensava numa hora como esta. Na expectativa, ele vai levantar algum paralítico. Agora ele vai dizer a algum coxo: te ajeita. É agora que ele vai dizer a algum cego: a tua fé te curou. Mas Jesus continua dizendo: olhe, não junte tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, tudo aquilo que é valioso, que excede a materialidade, que excede as boas marcas, que excede as exposições, que excede a própria exposição do eu, tudo aquilo que é valioso, junto no céu, acumule lá, boas práticas, boa conduta, vida cristã, solicitude, promotor da paz, fome e sede de justiça, que não é a minha, viu? Não é a minha justiça, é a dele. Não é a minha justiça, porque se fosse a minha ia ser um pouco complicado, mas é a dele. Fome e sede da justiça dele, porque a justiça pertence a ele.
E Jesus continua no Mateus capítulo 6, ensinando: não andeis inquietos, não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Jesus está dizendo: olha, a ansiedade aos discípulos, viu, igreja? Aos discípulos, a ansiedade tapa os olhos espirituais de enxergar a capacidade do que Deus pode fazer. Porque eu, ansioso, eu digo a Deus como agir. Uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui em Portugal é dizer verdadeiramente, com o coração contrito, quebrado, derramado: Senhor, faz a tua vontade. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, quando nós clamamos, é que a vontade dele se alinha à minha. É que eu consiga dizer a Deus: olha, Deus, eu quero assim, seja feita a tua vontade, mas eu quero assim. O Senhor sabe que eu preciso, o Senhor sabe que eu estou necessitado, então esta é a minha vontade. Deixa eu lhe dizer, a minha vontade é falha, falível, e ela é imprevisível, porque hoje eu posso querer isto, amanhã eu já não quero mais. A dele é boa, perfeita e agradável. Não é melhor seguir a vontade dele? Não é melhor, quando dobrar o joelho, dizer: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Ainda que doa, faz a tua vontade. Ainda que eu não compreenda, mas faz a tua vontade. Ainda que não seja o nível que eu queria, mas faz a tua vontade. Porque a vontade de Deus, sendo boa, aleluia, ela é oportuna. E ele, quando faz, está feito. Portanto, ele disse aos discípulos: não andem ansiosos, preocupados. Deus está além do tempo. O poeta disse na década de 80 que o princípio e o fim não delimitam a sua história. Ou seja, a eternidade cabe na palma da mão de Deus. Ele é atemporal. Excede a minha compreensão, que vivo nesta terra condicionado ao sistema terrestre de rotação, que me diz que eu tenho 23 horas e alguns minutos por dia, ajustado há 4 anos, para que se complete o movimento translativo da terra, em dizer que é manhã, tarde, noite e madrugada. Eu preciso acordar, dormir, sentar, levantar, me alimentar. Ele não, ele é Deus. Está além do tempo. É por isso que quando eu durmo, ele cuida de mim. É por isso que quando eu acordo, ele cuida de mim. O salmista disse, aleluia: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aleluia. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu habitar lá na profundeza do mar, ele também está. Se eu tomar as asas da alva, aleluia, a mão direita dele alcança, glória. E isso me faz lembrar em uma certa altura da minha adolescência, porque eu sempre fui muito questionador, muito. Eu vejo uma Xerox sendo replicada hoje, eu fui muito questionador, e Deus me ensinou a deixar de ser questionador. E eu me lembro que em uma certa altura da madrugada eu dobrei os joelhos, porque, permita-me, não era no quarto que eu orava, eu não era permitido orar no quarto. Se no quarto é o oculto, eu ia para um local mais oculto, era a pia do banheiro. E ali ou a casa de banho, como os portugueses entendem. Eu debruçava-me em muitas madrugadas. Eu não vou dizer mais fria, porque depois que eu provei o frio daqui, lá não era mais frio. Eu me debruçava e eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu saio a campo, olha que coisa. Eu ensino na escola, eu rejo coral, eu faço isso, eu faço aquilo. Então por que eu tenho que passar por isso? E dizendo a Deus das minhas lamentações, igual a Jó. Igual a Jó, acho que até pior.
e questionando. E levantei, enxuguei as lágrimas e fui dormir. E durante a madrugada, o Senhor me deu um sonho. E neste sonho, eu estava em uma área de campo muito plena, o horizonte vasto. E eu ouvia a voz do Senhor no sonho. E Ele dizia para mim, vês? E eu dizia, vejo. E Ele dizia, eu estou aqui. E subitamente, naquele sonho, não era uma visão, era um sonho. Eu estava numa visão incrível, entre constelações. Eu não vou conseguir descrever, nem lhe precisar o tamanho daquela glória que eu via naquele sonho. Mas eram astros celestes, planetas. E eu olhava e naquele sonho me assustava em ver que eu estava em um ambiente totalmente inabitável para a natureza humana que exerce a minha vida. E ele dizia, vês? E eu dizia no sonho, vejo. E ele dizia, eu também estou aqui. E subitamente eu estava em uma profundeza do oceano que eu via no sonho baleias e peixes. E eu me assustava porque estava ali naquela profundeza e eu dizia, meu Deus, agora eu vou morrer. E ele dizia, não, porque eu também estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Adianta andar ansioso? Ele disse aos discípulos, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aleluia. Derrama tuas causas no altar. Aleluia. As tuas petições, as mais impossíveis, improváveis, as mais absurdas que você pode imaginar, assim, isso não se pede a Deus, derrame no altar. Porque o compositor do hino daqui, consta hoje na harpa, disse assim, quando tudo deixares no altar. Aleluia. Mas ele, continua o sermão, e também nos orienta, e orienta aos discípulos dizendo, não julgue, para que não seja julgado. E eu fico, me permita usar essa palavra novamente, fascinado, porque é um sermão que a gente não viu movimento, ninguém pulando, nenhum paralítico levantando, nenhum cego enxergando, nenhum mudo falando, mas Jesus dizendo aos discípulos coisas das quais eles tinham que abdicar, se adaptar, mas tudo isto que ele dizia tinha recompensa. E ele disse, não julgue para que não sejam julgados. Olha, não repara no argueiro do olho do teu irmão. Ainda chama de hipócrita aquele que primeiro assim o fizer. Dá orientações, fala sobre a bondade de Deus. E é neste ponto que a gente, principalmente que é crente, gosta, porque a gente gosta de pedir. E eu vou lhe dizer, peça, meu irmão. Peça, minha irmã. Chegue lá no altar, clame, derrame-se e peça. Porque ao pedir aquele que tem, nós poderemos até não receber, mas nós estamos reconhecendo o tamanho da grandeza dele em dizer, tu tens, tu és, tu podes, eu não. Aleluia. Aquela multidão estava ali na expectativa, aguardando milagre acontecer. A multidão estava lá esperando que Jesus dissesse, que queres que eu te faça? E algum deles certamente pularia na frente e dizia, eu quero ficar são. Ou outro dizia, eu quero ser curado. A multidão na expectativa, mas observe, aos discípulos
que estava do lado dele, que abdicou a vida para andar do lado dele, para segui-lo, para aprender com ele, para fazer aquilo que ele fez, para andar do jeito que ele andou, ele disse: peça. A multidão na expectativa, e aos discípulos ele disse: peça. Bata que a porta vai abrir. Aleluia. E faz uma comparação como se eu, sendo pai, não daria coisas boas aos meus filhos, e eu, na ótica divina, sou mau, mas Deus é bom. Quanto mais Ele vos daria coisa ruim, então peça. Aleluia. Nos orienta ainda ali no sermão a entrar pela porta estreita, não é a larga, é a estreita. A estreita requer renúncia, a estreita requer que eu me adeque ao padrão daquilo que ele disse que eu tenho que ser. A porta estreita me ensina a ficar calado quando eu for insultado. A porta estreita me ensina a caminhar de joelho quando tudo estiver perdido. A porta estreita me ensina a dar a outra face. A porta estreita me ensina que só existe um que leva ao céu, e é Jesus. É Jesus. Eu vou lhe dizer de novo: é Jesus de Nazaré que leva ao céu. Não há outro, não há santo, não há santa, não há ninguém que tenha a capacidade de pegar você, mas vil pecador, com as suas causas, com toda a sua carga de pecado, e dizer: eu te perdoo. Tem direito ao céu, está justificado. Aleluia. Lá no sermão, Jesus também nos ensinou a orar. E ele disse: não precisa fazer alardio algum. É assim: vai no teu quarto, tranca-te, e no oculto, olha para cá, igreja, no oculto ele vê. Aleluia. Aquilo que painho e manhã nunca souberam, estava lá no oculto. E eu dizendo: Jesus, só contigo eu posso compartilhar. E ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Vem a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas. Olha a condição: assim como eu perdoo os meus ofensores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você hoje tem o privilégio de estar do lado dos discípulos. Você hoje que ainda caminha pelo meio da multidão, pode até receber o respingo do milagre, porque por onde Jesus passa, a coisa muda. Você hoje pode estar alegre por ter vindo aqui nesta noite. E ao ter vindo aqui desta noite, ter dito assim, ou já ter dito em alguma vez que você veio: quando eu vou ali, é uma alegria que eu sinto dentro do meu coração, porque eu escuto a palavra, eu ouço hinos. Eu quero lhe dizer que esta alegria que você sente dentro do seu coração é o Espírito Santo de Deus que se move dentro de você. Quando aqui é dito e é falado sobre a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que te trouxe até aqui nesta noite está dizendo para você: eu quero te tirar do meio da multidão, fazer nova a tua vida, mudar a tua história. Eu não sei se você se encontra igual a mulher do fluxo de sangue, tendo que transpor a multidão.
Eu não sei se você está como o cego de Jericó, clamando, clamando, e ninguém quer te ouvir, e ninguém se importa com o teu clamor. Eu não sei. Eu não sei se você é um daqueles paralíticos, daqueles que foi descido pelo teto, e ao chegar na expectativa de que seria curado, recebeu a resposta de Deus dizendo: perdoados estão os teus pecados. Eu não sei se você é como um deles. Talvez você seja somente você, com as suas causas, com as suas situações, com os seus medos, com as suas frustrações. Eu quero te dizer uma coisa, não fique surpreso, mas Jesus está aqui. Aleluia. E se Ele está aqui, Ele pode mudar a tua vida. Ele fez isso com a mulher lá em Samaria, à beira de um tanque. Esta mulher estava ali na expectativa de apenas tirar a água em um horário oportuno para ela, porque não queria encontrar mais ninguém, porque certamente ela seria repudiada. Mas sentado à beira daquele tanque estava um homem judeu. E eu fico imaginando quando aquela mulher caminha com os seus equipamentos para tirar a água e vê Jesus, ela deve pensar: judeu, deve estar passando. Ele poderia fazer o contorno lá por fora, mas ele preferiu vir por dentro. A Bíblia diz que era preciso. Situação geográfica, porque era caminho, e situação de Deus, porque ele queria agir naquele momento ali. Ali aquela mulher vendo Jesus pensa: é um andarilho, deve estar passando por aqui, para no tanque, é judeu. Mas Jesus sentado, olha para a mulher e diz: mulher samaritana, não tem marido, precisa de um milagre, veio hoje aqui para ter um encontro comigo. E Jesus saúda aquela mulher. E você observa que aquela mulher, já aculturada da sua formação na terra de Samaria, desde a época da divisão dos reinos, quando ela passou a adorar deuses estranhos, quando seus pais a ensinaram sobre uma cultura totalmente diferente, não era em Jerusalém que ela adorava, ela servia a uma outra religião, era uma outra religião, que dizia que tinha Deus também como seu Senhor, mas que tinha práticas que Deus não aprovava, e que adorava a deuses e a ídolos que não agradavam a Deus, mas ela foi ensinada assim. E é tanto que quando Jesus fala com ela, ela conhecedora da cultura, ela replica a Jesus e diz assim: como podes, sendo judeu, falar comigo, que sou mulher samaritana? Jesus lhe pediu água. E quando Jesus se apresenta para ela, olha como ela era conhecedora da religião que ela seguia. Ela diz assim: os meus pais me ensinaram que é em Samaria que deve se adorar, e vocês dizem que é em Jerusalém. Ela fez o questionamento, porque estava totalmente blindada do conhecimento da palavra de Deus. Os olhos dela estavam cegos, assim como muitos caminham. Quando a gente chega e diz assim: toma uma literatura que Jesus te ama, a pessoa fala assim: eu não quero isso, isso não serve para mim, porque eu já tenho a minha religião. Esta mulher samaritana era igual a você, mas num dia improvável para ela, mas previsível para Deus, porque Deus não é um Deus de coincidências, Deus é um Deus de providências. Jesus se encontra com ela para mudar a história da vida daquela mulher. E Jesus lhe ensina uma nova religião e diz assim: olha, é em Judá que deve se adorar, é em Jerusalém que deve se adorar. E haverá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A resposta que Jesus deu para ela, se você observar, é que ele diz para ela: eu fico
abismado com a palavra de Deus, porque Jesus disse para aquela mulher assim: Deus é Espírito. Quebra para ela toda a ideia e ideologia de figura humana adornada sendo Deus, porque ela estava acostumada assim. Deus é Deus, é Espírito, e tem a capacidade de ser dono de tudo, e habitar aqui, e viver aqui, e Ele quer hoje também entrar no teu coração, fazer morada, mudar a tua história, mudar os teus conceitos, mudar aquilo que tu aprendestes, e que tu andas dizendo assim: daqui eu não saio. Ele pode mudar. Ele tem uma nova história para você. Glória a Deus.